Quarta-feira, dia de capital sustentável, com um notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. Hoje a gente vai conversar sobre o encontro do BRICS, que terminou no começo da semana no Rio, com a aprovação de uma declaração ambiciosa tratando de clima, saúde, inteligência artificial e governança global. Carlo, boa noite. Muito bom ter você aqui toda quarta-feira. Eu preciso começar falando exatamente dessa questão da taxação de Donald Trump no Brasil de 50%. A partir disso, o BRICS ganha um outro peso, até porque ele ameaçou também taxar os países do BRICS. Como é que a gente fica nisso? Como impacta a gente? Cris, boa noite. É a cobra comendo o rabo, né? Porque a gente não sabe ali o que vai acontecer, mas o que naturalmente vai acontecer é que, nesse primeiro momento, alguns países do BRICS, teoricamente, vão recuar, né? Porque estão com uma arma apontada na cabeça, né? Sim. Mas certamente isso leva a uma quebra de confiança que no médio prazo e no longo prazo, como foi dito agora há pouco, inclusive por alguns outros analistas, obviamente os países vão fazer o quê? Diminuir cada vez mais a dependência dos Estados Unidos, né? Tentar olhar outros mercados, outros países. Exatamente. Certamente vão por esse caminho, não só Brasil, todos os países. E uma vez que você já tem uma coalizão muito interessante, 11 países, fora os outros países associados aos BRICS, né? E que são tão relevantes, então a gente está falando aqui em maior parte da população, maior parte do PIB global. Naturalmente, eu acho que então todos esses produtos vão acabar sendo escoados mais para os BRICS. Falando especificamente dessa cúpula que acabou, o que saiu de concreto desse encontro? Cris, me surpreendeu muito, para ser honesto, né? Porque a gente vinha comentando muito a questão de algumas ausências, né? O Putin, que já era esperado, não está. O presidente Xi Jinping, que esse sim foi uma ausência ali percebida. No entanto, eu acho que a gente conseguiu algumas coisas relevantes, né? Você vinha falando no início, a declaração referente a 3 temas. Uma relacionado ao financiamento climático, né? Muito importante, a gente volta a falar nisso daqui a pouco. A outra relacionada à inteligência artificial e a terceira, então, relacionado à questão de doenças socialmente determinadas, né? Doenças como, por exemplo, malária. Significa o quê? Significa que são doenças de predominância no sul global e que não têm muito interesse de países envolvidos em pesquisa, por exemplo, né? Então, esses 3 foram muito importantes para o Brasil. E o que para o Brasil, para os BRICS como um todo, mas sem dúvida nenhuma para o Brasil, dado que o Brasil pautou muito fortemente isso. Uma outra coisa que eu traria de muito concreto aqui, inclusive vai ajudar muito nessa parte de financiamento climático, é com relação aos BRICS como sendo uma instituição garantidora de crédito. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes países, empresas não têm como garantir aquele empréstimo, né? Então, uma vez que você tem os BRICS funcionando como garantidor, isso vai acelerar muito o financiamento climático também. Acho que esse é outro ponto bem relevante. Do ponto de vista diplomático, como é que o Brasil se saiu? A gente conseguiu fortalecer a posição dentro do grupo e até no cenário internacional? Antes ou depois desse terremoto? Eu acho que, né? Boa pergunta. Não é boa pergunta. Eu acho que o Brasil, ele conduziu os BRICS de maneira bastante relevante, né? Vamos lembrar que, primeiro, né, o cenário geopolítico não é dos melhores, a gente conseguiu sair com algumas declarações interessantes. Depois disso, 2 visitas de Estado, Índia e a posteriori, então, Indonésia, com acordos também muito significativos, muito nessas áreas que a gente comentou, né? Falando em financiamento climático, então, Brasil e Indonésia falando na parceria para florestas, que é uma questão bastante importante para o Brasil, que está sendo levado para a COP com muita força. Então, eu acho que, assim, dá para perceber que o Brasil sai, sim, com uma relevância muito grande nessa interlocução, né, de países ocidentais com os BRICS, né? Mas, sem dúvida nenhuma, os BRICS, desde, na verdade, as reuniões, já estava sendo pressionado, então, pelo governo Trump, né? E, sem dúvida nenhuma, agora, com essa posição do governo de hoje, dá uma reviravolta na questão como um todo, né? Qual é a conexão entre essa cúpula e a COP30?
Muita coisa, né? Lembra daquele nosso comentário com relação ao G7, né? Então, o G7 foi comparado ao G7 de 2015, pensando então na COP de Paris, foi um desastre, né? Porque, para não dizer que não teve nada ali relacionado à mudança do clima, teve aquela partezinha que você se lembra relacionada a incêndios florestais, né? E ainda foi colocado de um jeito para falar assim, olha, como que a gente vai colocar aqui para não incomodar o presidente Trump, mas que tenha alguma coisa referente a isso, né? Então, foi uma falta muito sentida, né? Isso fortaleceria muito e facilitaria muito as negociações e discussão para a COP30, né? E não teve. Agora, nos BRICS, a gente teve de maneira bastante contundente, né? Então, na declaração, a gente falou dessas 3 declarações, mas na declaração total, a gente vê referência à questão da crise climática de maneira bastante consistente, né? Então, tem pelo menos 20 vezes o termo mudança do clima sendo citado na declaração, né? Então, isso facilita muito a discussão e a negociação na COP, né? Por quê? Porque, como a gente sabe, são 193 países que têm que concordar com aquilo, né? Então, não é uma votação, né? Então, por isso que quando você tem um bloco alinhado à questão, fica muito mais fácil de você aprovar algum texto, aprovar alguma declaração, aprovar alguma negociação. Carlos, muito obrigada. Sempre um prazer ter você aqui às quartas-feiras. Obrigado. Boa noite.